Olá, meu nome é Jamerson Ferreira, sou facilitador aqui do canal Descomplicando Saúde Coletiva. Vamos falar sobre o tema Organize sua rotina na atenção primária em saúde. E a ideia é essa, é de organizar a semana sem restringir acesso, o que é um grande desafio, porque muitas vezes se pensa que tornar a agenda linear, calculada, planejada, é não permitir flexibilidade e é exatamente o contrário. Esse vídeo é direcionado a todos os profissionais da atenção primária, porque todos eles precisam planejar suas atividades. Não dá para que a atenção primária funcione livre demanda, ou seja, somente comandada pela necessidade dos usuários. Quem se comporta desse jeito é a área de urgência e emergência. Por exemplo, não dá para planejar um atendimento numa UPA. Eu consigo saber quais são os dias e os horários de maior busca, mas eu não tenho como agendar atendimento em UPA. Já a atenção primária, ela trabalha atendendo diferentes públicos. O público que já é acompanhado, públicos novos, públicos que, apesar de ser acompanhado, vão trazer demandas novas, e é necessário que eu pense diferentes estratégias para diferentes públicos. Diante disso, antes de você organizar a agenda, seja você profissional qual for, é necessário pensar o seguinte: qual é a sua carga horária semanal? Sim, eu tenho na Política Nacional de Atenção Básica diferentes tipos de equipes com diferentes cargas horárias. Eu tenho a saúde da família com 40 horas, eu tenho a EAP de 20 ou de 30 horas, eu tenho o NASF com diferentes recortes de funcionamento de carga horária, devido à sua revisão e flexibilidade. E eu tenho, por exemplo, o consultório na rua, equipe ribeirinha, fluvial, eu tenho academia de saúde, eu tenho profissionais que atuam no território e outros que atuam na unidade. Então, é importante que a gente pense isso. Qual é a sua carga horária semanal? Quanto tempo você vai estar dedicando seu serviço na atenção primária? Por exemplo, eu tenho profissionais do NASF hoje que atuam tanto na atenção primária e também dividem sua carga horária para atender na especialidade. Tudo bem, sem nenhum problema. Aqui é uma sugestão de organização de agenda. Segundo, o horário de funcionamento da sua unidade de saúde. Sim, não adianta ter somente ideias de flexibilizar horário se o horário da sua unidade também não for flexibilizado. Então, dependendo de alguns estados começam a atender mais cedo, às 7 horas da manhã, outros estados começam a atender 8, 8 e meia, 9 horas. Então, o horário de início também vai implicar também no horário de término de cada turno. Os serviços dos seus parceiros no território. Quando você pensa em construir a sua agenda, é importante também conhecer o funcionamento das outras áreas e também, mesmo dentro da saúde, quais são os horários de funcionamento dos outros estabelecimentos que ofertam serviços de saúde, assim como conhecer o horário de funcionamento da assistência social, da educação, das outras áreas de serviço, para que possam ser feitos encaminhamentos. As metas de trabalho de equipe é muito importante conhecer. Hoje a gente está falando do Previne Brasil como o conjunto de regras que gera financiamento na APS. No entanto, podem existir metas internas, metas municipais. O conhecimento dessas metas municipais, estaduais, nacionais, vai ajudar a pensar que tipo de desenho de serviço deve ser ofertado para se alinhar com as metas. Por exemplo, o calendário colorido do Ministério da Saúde, né, que tem datas alusivas e que muitos municípios acabam pensando em gerar ações alusivas, mutirões, campanhas, ou até mesmo fazer algumas adequações na oferta de serviço diante dos calendários. Isso acontece muito no Outubro Rosa, Novembro Azul, Dezembro Vermelho, mas a gente já tem vários outros meses coloridos com diferentes significados. Diante disso, você começa a se perguntar, diante do conhecimento da meta, do território, do funcionamento da unidade, da sua carga horária. O que vai ser feito essa semana? É muito importante. O que é específico da sua responsabilidade enquanto profissional e o que pode ser compartilhado. Porque nem sempre essa flexibilidade sua de horário será acompanhada pela disponibilidade de horário de outro profissional. Então, eu quero fazer ações de saúde do homem. Então, será que a minha unidade inteira vai poder acompanhar isso?
Eu vou aderir ao Saúde na hora. Quais são os serviços que eu tenho que ofertar de manhã, de tarde, de noite ou finais de semana? O que pode também ser compartilhado, responsabilidade compartilhada entre profissionais é muito importante na hora que você vai criar a sua agenda. Uma coisa que é básica e que não deve ser esquecida na atenção primária, que é a necessidade dos usuários. Se a gente pensa em ofertar serviço, não é o usuário que somente tem que se encaixar a essa oferta de serviço, mas também compreender o perfil do usuário e o funcionamento do território, entende? Para que a ideia genial que vai ser criada de construção da agenda, ela não esteja descolada do funcionamento do território. Por exemplo, as ações voltadas à saúde do homem é muito importante também funcionar fora ou ampliar o horário de acesso para possibilitar uma maior adesão daquele público que vai estar saindo das suas atividades laborais, né? Geralmente em horário comercial. Então, se eu quero ter uma maior adesão, eu tenho que pensar em criar agendas sábados, domingos ou no período da noite. As necessidades dos usuários, os públicos que precisam de acompanhamento, são aqueles públicos que vão ter que ser mantidos na sua agenda. Não dá para criar ao ponto de esquecer o público que já é acompanhado. As necessidades não planejadas. Essas necessidades não planejadas, que é a livre demanda, são aquelas que a gente não controla e que você tem que ter a flexibilidade de aceitar e incluir na sua agenda. É por isso que a gente fala que a construção de uma agenda não pode limitar ou cancelar um acesso de um usuário. E aí você vai entender todo esse funcionamento, as regras e culturas do seu território e perceber quais são os principais desafios e daí criar as suas possibilidades de funcionamento. Então, na hora que a gente pensa em valorizar a organização da agenda, jamais esse argumento deve ser utilizado para negar um acesso. Por exemplo, foi verificado que um dia muito funcional para atendimento da gestante é na segunda-feira de manhã. Então, se qualquer outra demanda chegar, vai ser pedido para ser redirecionado para outro horário. Isso é um crime, isso é um erro. Você está negando acesso à sua população. Acesso a serviço de saúde é garantido por lei. Então, a organização da agenda, inclusive, pode gerar horários protegidos para estudar, analisar sua produção, discutir casos em equipes e não ficar somente servindo à livre demanda do território. Por quê? Ficar no argumento da livre demanda, você pode ter a instabilidade total na sua agenda e também ficar momentos de ociosidade, porque você não planejou. Então, quando você for a CS, por exemplo, agente comunitário de saúde, você pode ter uma agenda que pode contemplar algumas visitas no período inicial da noite, ou visitas que sejam no sábado ou no domingo. Por quê? Tem que ser pensado o seguinte, a PENAB ela trabalha com 40 horas semanais. É claro que cada município pode ter regimentos dos seus servidores que podem ter limitações de funcionamento dependendo do dia, do horário, do período da semana. Então é muito importante a gente pensar quais são as prioridades. As prioridades geralmente são aqueles públicos que requerem uma atenção especial. Então, por que não priorizar logo no início da semana aqueles públicos-alvo dos indicadores e compreender e analisar qual é o horário mais funcional. O horário mais funcional de visitas é à tarde? É no início da noite? Quantas visitas eu consigo fazer durante um dia, durante uma hora, durante um período? Quais são as pessoas que são melhores de serem visitadas segunda-feira de manhã ou à tarde? E aí começar a construir a sua agenda. A agenda do agente comunitário de saúde ela não é somente para fora. Eu posso colocar na minha agenda encontros com a minha equipe de saúde, discussão de produção, digitar a produção caso você não utilize tablet. Caso você tenha tablet, qual é o período que você vai descarregar os seus dados na unidade? Qual é o período que você vai ter de treinamento? Qual é o período que você vai atuar junto, fortalecendo
campanhas, qual é o período que você vai fazer atividade educativa, o período que você vai trabalhar no PSE, no NutriSUS, no Crescer Saudável. Então, são essas possibilidades. A mesma ideia para o médico e enfermeiro. Quem já tem prontuário eletrônico, você vai construir a sua agenda dentro do prontuário eletrônico. Não somente por aquilo que é pedido para o usuário, mas você, a partir da análise do prontuário eletrônico, já deve determinar agendas que sejam superiores à agenda semanal. Você vai pensar em agendas mensais. Por exemplo, agenda de acompanhamento de gestantes, de hipertensos, de diabéticos, de pessoas com demandas de saúde mental, de pessoas que são tratadas para sequelas da Covid. Então, tudo isso é importante colocar. É importante destacar também que a agenda ela tem que ser viva e flexível, porque mesmo que você crie uma agenda, uma pessoa vai faltar, você vai receber uma demanda da secretaria para desmarcar, reformular horários. Então, trabalhar com a agenda também na saúde bucal é muito importante que essas agendas sejam coerentes. É muito importante que a equipe de saúde bucal conheça a equipe da agenda da saúde da família e pense em complementar e qualificar atendimentos. Da mesmo jeito que eu vou falar com o pessoal do NASF. Sim, o NASF existe, ele não morreu, ele deve organizar a sua agenda. O NASF ele não deve funcionar somente para receber encaminhamentos das equipes de atenção primária. O NASF ele deve planejar horários de estudo, horários de visita às unidades, horários que ele pode fazer atendimento domiciliar, horário que ele pode fazer atendimento individual, horário das atividades coletivas, horário de planejamento, avaliação de produção, estudo de base cadastral, avaliação de indicadores. Tudo isso o NASF pode fazer e tem que ser planejado para que não seja acidental e de baixa qualidade. Então, na hora que a gente pensa quais são as prioridades para cada tipo de equipe, na hora que você pensa na organização da sua agenda, você vai estar qualificando seus resultados, garantindo acesso, buscando a organização do seu processo de trabalho, entendendo que a agenda ela vai nortear o processo, mas ela não vai algemar a equipe. Então, quando você pensa nisso, você consegue entender que organizar, planejar é uma forma de qualificar os seus serviços de saúde e não ficar refém do não planejamento. Quem trabalha em atenção primária não pode ficar somente respondendo à demanda. Você tem que antecipar a demanda, compreender as necessidades dos usuários, da sua equipe, suas necessidades, para que o seu serviço seja mais qualificado. Lembrando, a agenda é possível de alteração. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, seja muito bem-vindo à nossa comunidade. Se inscreva aqui no canal Descomplicando a Saúde Coletiva. Vai ser um prazer ter você como um membro aqui do nosso canal e que está chegando cada vez com mais novidades. Tá bom? A gente se encontra no próximo vídeo. Gostou? Se inscreva, dê um joinha, dê o seu like, compartilhe este link para chegar a cada vez mais pessoas. Conheça as agendas, faça a sua agenda, domine a sua agenda e depois faça a relação desses serviços com outros profissionais para que esses serviços sejam coerentes, que eles não entrem em choque. É desse jeito que você vai atrelar e inserir o planejamento e fortalecer o planejamento dentro da assistência. A gente se encontra em um próximo vídeo aqui no canal Descomplicando a Saúde Coletiva.